Olá, peixe, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar também as notificações para não perder nenhuma leitura. E também lembra você que é uma leitura geral, então pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez. E se isso acontecer, não força nenhuma informação, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem ali para você. Boa sorte, peixes. Vamos tirar cartas de oráculo para começar a leitura. Mensagem para peixes. Mensagem para peixes. Vamos lá, peixes. Proteção psíquica. Ao meu redor agora, um escudo de ouro, me protegendo forte e ousado. O poeta e a lontra. Aqui a principal energia que veio para mim, peixes, é que você está recebendo uma proteção exterior, espiritual, para você ser mais brincalhão nesse momento. Para você ser mais espontâneo, para você não ter muitas preocupações ou não deixar que essas preocupações da vida adulta tirem a beleza de algum momento, tirem a beleza de uma situação. A carta da lontra, ela fala muito dessa energia quase que infantil, empolgada com a vida, uma energia que não se deixa abater por essas preocupações, pelo pessimismo. E é muito a forma como a gente enxerga as situações. A gente não se permite abater, mas a gente também busca situações de descontração. Eu tô sentindo muito isso. Você precisa se alimentar um pouquinho desse momento. Você precisa se alimentar um pouquinho dessa energia. E aí ela vindo junto com a carta do poeta, é uma carta para mim que fala muito sobre essa conexão com as nossas emoções, com a nossa forma de se expressar, de uma forma muito mais genuína, inclusive. Para alguns aqui a gente pode estar falando assim de dons artísticos, criativos. Então, todo esse momento de descontração, ele também serve aí para estimular a sua mente, para criar algo, para trazer alguma coisa muito bonita, poética, criativa, artística para o mundo. E para você, é como se para você poder fazer isso, tivesse essa barreira aqui de proteção psíquica. Barreira mesmo para não deixar as energias aqui atrapalharem, e também para não deixar interferências que não queiram que esse lado venha à tona, tenham força. É quase como se eles dissessem, deixa aqui a proteção com a gente, vai viver, vai ser feliz. E é uma energia muito bonita, é uma energia muito leve. E é quase despretensiosa, e eu sinto que o que sai a partir dessa energia é muito espontâneo e tem muita força também. E aqui eu sinto que está tudo muito focado na forma que você se expressa. Seja em algum trabalho artístico mesmo ou criativo, seja na forma como você se coloca. Eu sinto que essa leveza ajuda a você também ser mais leve, peixes. A você também parecer mais leve. A você, inclusive, também se deixar ser surpreendido pelas situações. Isso que essa empolgação aqui da lontra também traz. Eu sinto aqui que tem até uma mensagem maior, porque por isso que tem tanta proteção aqui. O que você traz para o mundo quando você entra nesse estado, ou a pessoa que você se torna e a influência que você tem em outras pessoas ao seu redor é extremamente positiva. É quase como se o universo estivesse pedindo e clamando por essa energia. Então, se você não for uma pessoa criativa, não é o seu caso de ter dons artísticos, é simplesmente por ser quem você é.
Colocar aqui essa energia mais leve, mais brincalhona, com mais otimismo, é contagiante para as pessoas que têm contato com você. E isso é extremamente importante também. Vamos aprofundar no tarô para a gente entender mais um pouco do que estamos falando. Vamos ver com Moonchild, mensagem para peixes. Mensagem para peixes. Do que estamos falando aqui. O Sol invertido. Sete de paus invertido. Seis de espadas invertido. Com o sete de espadas invertido também. Fundo do deck, um rei de copas invertido. A principal energia que veio aqui pra mim é que você tá tentando reprimir muito do que você sente. Aqui pra mim veio muito forte uma noção de que a sua luz tá um pouco apagada nesse momento. Essa carta do Sol invertida, ela conversa comigo como se a sua expressão mais autêntica, o seu eu mais autêntico, tivesse um pouquinho apagado. E aqui pode ser uma atitude intencional. Nossa, veio aqui muito forte aqui, essa comparação deste Sol brilhando e este eclipse. Você está se protegendo. A carta do Sete de Paus, ela fala quando a gente tem ali uma convicção na nossa energia e a gente se posiciona de acordo. Só que quando essa energia está na sombra, ela fala de um excesso de proteção. Ao ponto que a gente se protege tanto que a gente impede o exterior de interagir com a gente. Só que aqui, olha o efeito que causa. Quando você se protege demais, você também bloqueia essa luz de aparecer. Então aqui é uma grande pergunta, né? Por que eu me sinto mais seguro quando eu bloqueio essa luz? Quando eu me impeço de brilhar tanto, né? Aqui tem um chamado para mudança com esses seis de espadas. E é interessante que vem o 6 de espadas e o 7 de espadas, ambos invertidos. Para mim, essa energia está muito relacionada. Tem um pedido para mudança, pode ser uma mudança de perspectiva, pode ser deixar algo para trás, mas por algum motivo você ainda se prende naquele lugar. E o motivo de você se prender é uma maneira muito equivocada que você está enxergando você mesmo e até se sabotando. Porque existe aqui uma noção de que deixar algo para trás é o que falta para uma oportunidade melhor vir na frente. Só que você se mantém apegado lá atrás. Talvez com um discurso de acreditar que aquilo que você merece ou que algo lá na frente não vai ser tão favorável. Tem uma energia aqui muito sabotadora de querer se diminuir, de querer colocar um discurso colocando você para baixo. E olha a luz que está querendo brilhar. A carta do Rei de Copas no fundo do deck me fala um pouquinho da sombra do signo de Peixes. É um signo extremamente conectado. Ele é regido por Netuno, tem a casa 12, né, como domicílio. Então, assim, a gente está sempre tocando ali no oculto, quando a gente fala de peixes, quando a gente fala de Netuno, quando a gente fala de casa 12. A gente pode falar de sentimentos reprimidos e a gente também pode falar de fantasia. Isso aqui a gente está falando muito na sombra. Na luz é uma mente extremamente criativa, extremamente inspirada, que às vezes não se prende pelas limitações da matéria. São pessoas assim com uma intuição absurda, com uma criatividade absurda, especialmente se você tem lua em peixes. Só que na sombra, quando essa energia está fora de equilíbrio, pode gerar muita fantasia. Talvez você se prenda aqui numa situação, imaginando uma realidade que não condiz com o que acontece. Eu sinto que vieram duas cartas de espadas, que é naipe do ar, relacionado ali ao mental, para a gente se ater um pouquinho mais aos fatos.
São os fatos que apontam pra gente que esse não é mais o nosso caminho. Já até passou de uma intuição, já até passou de um instinto. Tá bem exposto na matéria aqui. Por algum motivo a gente ainda continua se prendendo nesse lugar. Mesmo sabendo que não é favorável, mesmo sabendo que ele precisa sair para que outras experiências possam chegar. Tem um certo apego aqui, um medo de abandono, um medo de ficar na falta muito grande, que pode estar por trás aí nessas camadas da gente estar se prendendo em alguma situação e, por consequência, desperdiçando o nosso poder, impedindo essa luz de brilhar. Deixa eu trazer o Videntes da Luz para a gente ir aprofundando em cada uma dessas mensagens. Para Peixes. Sol invertido, do que estamos falando aqui. Rei de Copas de novo, dessa vez em pé. O que mais? O Louco. Com 7 de espadas. E o Pajem de Pentáculos. Me vem energia muito forte aqui que você sabota os seus recomeços. Para alguns aqui tem uma energia muito específica de talvez algum bloqueio energético para que você abandone uma situação. Essa energia do louco que apareceu me veio muito semelhante com essa conversa que a gente teve da lontra com o poeta. Porque o louco, quando ele inicia uma nova jornada, ele está ali simplesmente movido pelos sonhos dele. Ele ainda não bateu de frente ali com algumas realidades, com algumas pedras no caminho, então ele tem um otimismo que faz até esse louco aqui andar nessa beirada sem às vezes reconhecer os riscos, né? E aí ao longo da jornada ele vai aprendendo também, ele vai se centrando mais. Mas aqui eu sinto muito forte essa coisa da empolgação do louco com o novo, com aprender algo, com as novas experiências. Isso aqui é uma energia muito importante para vocês nesse momento. E eu sinto que às vezes pode destoar na sua mente de uma energia mais madura. Você até já alcançou uma maturidade emocional. Isso aqui não está relacionado com idade. A gente tem pessoas jovens com uma maturidade emocional enorme e pessoas com muito mais experiência que ainda não atingiram também. Então aqui não está relacionado à idade, mas das experiências mesmo que você passou, as lições que você aprendeu. Tudo isso te coloca ali num patamar para você mesmo, né? De que não, eu tenho inteligência emocional, eu sei lidar com as situações, eu sei identificar o que eu tô sentindo, eu sei validar o que eu tô sentindo. Isso aqui não é novidade para você. Mas aqui diz que às vezes ganhou muita seriedade. Às vezes precisa um pouquinho dessa energia aqui mais infantil para movimentar essas águas mesmo. Eu quero uma clarificação desse 7 de espadas, por favor. Clarifica para mim, 7 de espadas, o que tá fazendo aqui? 10 de pentáculos. Ok. Tá. Então é o seguinte, por que você sabota os seus começos? Porque você já perdeu a esperança de conquistar situações sólidas para você. Isso aqui, inclusive, pode ser fruto de perdas passadas, mas você tem uma grande dificuldade agora, Peixes, de se abrir para o novo e reconhecer potencial nas coisas. E a gente pode estar falando aqui de qualquer área. Não é somente área romântica, a gente pode estar falando do profissional também. Independente de que começo seja, você já parte do princípio de que não tem profundidade. E aqui a gente está falando do naipe de pentáculos, é algo sólido. Só que você não consegue reconhecer essas possibilidades que se abrem. Você se sabota nesse sentido. A gente tem só naipe de pentáculos aqui. Aqui também vem o ressaltar aqui, né, com o rei de copas que vem invertido, o excesso de fantasia. Às vezes a gente precisa ver o que finca na matéria, né? O que se sustenta.
para além do que foi prometido, para além do que foi idealizado, o que permanece na matéria. Também vem uma energia aqui de você esperando novos começos sempre na mesma situação. Isso é uma sabotagem tremenda aqui. Vamos continuar aqui com o 7 de paus invertido. Vamos aprofundar do que estamos falando aqui. O que mais? 8 de copas invertido. A estrela. O que mais? Ok. As de copas. Cavaleiro de pentáculos invertido. Com 2 de espadas no fundo do deck. A gente está precisando reorganizar, mudar e ressignificar a forma que a gente se enxerga. A gente está colocando uma venda diante dos nossos olhos para não enxergar aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente é capaz e aquilo que é possível para a gente também. Tem muita emoção bloqueada aqui em situações do passado. Algo que, inclusive, vocês já podem ter pedido muito para se livrar, para poder seguir em frente. Eu sinto que a nossa resposta está com esse cavaleiro de pentáculos invertido aqui. Essa carta, ela fala de uma energia muito estável. O cavaleiro de pentáculos, ele é muito devotado naquilo que ele quer criar. Ele demora, ele leva o tempo que for, mas ele chega aonde ele quer chegar. Ele coloca os esforços necessários. Só que quando essa energia vem bloqueada, pode ter um excesso aqui de conservadorismo. Pode ter até uma energia um pouco estagnada. De achar que você está construindo alguma coisa e na verdade você está perdendo tempo. O cavaleiro de pentáculos, quando ele vem invertido, ele vem para lembrar a gente que o que importa é a jornada. A jornada tem que ser poderosa, a jornada tem que ser interessante, a jornada tem que trazer alegria também. Não é só o fim, não é só a linha de chegada. Essa carta que pede para a gente reaver o nosso entusiasmo, se permitindo acreditar em algo mais brilhante. Olha aqui a carta da estrela. A gente precisa acreditar em algo mais brilhante. Algo que tira a gente desse marasmo. Algo que tira a gente desse lugar de insistência no mesmo, nessa autossabotagem. A resposta está aqui. Essa jornada tem que valer a pena, essa jornada tem que ser alegre, mas a gente também tem que se permitir querer algo melhor, maior, brilhante, para que volte a brilhar. E aqui, a partir disso, a gente tem esse desbloqueio emocional, essa renovação emocional, que talvez vocês tenham pedido tanto. Me vem muita essa imagem, sabe, de alguém olhando para as estrelas e pedindo. Justamente isso aqui. É aqui que a gente abre o coração, é aqui que a gente fala para o universo o que a gente quer. 6 de espadas invertido do que estamos falando aqui. A lua. A morte e o renascimento. Rei de paus, vou até deixar aqui onde ele caiu. Vamos ver essas duas cartas. 7 de copas. Rei de pentáculos. Fundo do deck tem um 3 de paus. Aqui é uma dificuldade enorme de seguir em frente. Aqui me veio uma energia muito específica com esse rei de paus. Pode ter energia de uma pessoa muito impetuosa, muito apaixonante, inclusive, mas que ela é muito indisponível para você. A gente tem aqui duas energias bem divergentes, desse rei de paus invertido e esse rei de pentáculos. E no meio das duas, a gente tem esse 7 de copas, que é uma carta que fala de ter escolhas e muitas vezes pode falar de ter indecisão também. Então é como se você tivesse entre a cruz e a espada aqui, tentando escolher aqui qual caminho seguir. Por um lado, tem uma pessoa extremamente apaixonante, mais indisponível, e do outro tem uma situação muito mais segura, né? Alguém que demonstra o que quer, não tem medo disso e sustenta aquilo que diz. Pode ser aqui uma opção literal que se apresenta para vocês.
é esse rei de pentáculos aqui representando esse novo começo ou essa energia de mudança, ou aqui ainda pode estar relacionado ainda no campo das ideias, do seu pedido, daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Talvez se permitir fazer uma escolha diferente e clamar por algo diferente também. Porque a carta de 7 de copas e a carta da lua, quando elas vêm juntas, elas podem falar um pouquinho de fantasiar realidade, de criar expectativas irreais a respeito de algo. E isso tudo pode estar relacionado a uma finalização que ainda não foi muito bem absorvida. Porque com esse 3 de paus me fala muito sobre uma dificuldade de seguir em frente, de olhar para esse horizonte e se permitir clamar algo diferente, fazer uma escolha diferente. Às vezes com muito medo de ficar na falta, de se arrepender e talvez não poder ficar atrás. Só que aí no fundo, você sabe, peixes, que o caminho é para frente. Por mais que você queira se agarrar aí a esse local. 7 de espadas, fala para mim por que peixe está se sabotando tanto. Ok. 4 de paus, pajem de copas e o 5 de pentáculos, com um 5 de espadas no fundo do deck. Quando a gente vem se perguntar aqui por que está sabotando, peixes, a gente entra num looping aqui de muita negatividade. Tem um medo de falta e abandono, tem uma dificuldade em se abrir para novas experiências, até assimilar questões passadas para poder seguir em frente. Tem uma coisa até de estar envolvido com muito drama. E tem sempre ali um mental muito focado em coisas negativas, em situações negativas. A pior possibilidade possível, sabe? De todos os cenários sempre vem o pior, o mais apocalíptico de todos. É uma sensação extremamente angustiante, quase que aprisionadora mesmo. Quando você se pergunta por que eu não me permito sair dessa situação, por que eu não consigo sair dessa situação, por que eu me saboto. Tem muita coisa pesada, negativa aqui. E aqui a sensação que me deu, não é que você vai ignorar isso, não é que você vai varrer para debaixo do tapete. Eu só sinto que se você não muda a frequência um pouco dessa energia, você não consegue assimilar exatamente o que esse momento está querendo dizer. Por isso que vem um pouco dessa energia de ser mais leve, mais brincalhona, de procurar mais ter esses momentos de felicidade, de alegria, de diversão, porque eu sinto que a gente precisa desanuviar um pouquinho dessa energia aqui que ficou em excesso. Aqui tá tão acumulado que a gente não consegue discernir muita coisa. Então, novamente, não é que isso aqui não vai precisar ser olhado, mas você não precisa se forçar a ter um entendimento da situação quando sua energia está nesse emaranhado aqui. Então coloca isso aqui um pouquinho na estante, peixes, e vamos buscar um pouquinho mais dessa diversão. E eu sinto que até de uma forma despretensiosa, a mudança aqui nessa energia vai desenrolando um pouco desse entendimento aqui também. Quero tirar uma última carta aqui para 7 de espadas invertido. Exatamente. O que a gente precisa é uma nova visão sobre as coisas. E veio o 5 de espadas de novo no fundo do deck. É como se, sabe quando você fica uma noite em claro, assim, tentando resolver um problema, e aí vem alguém e fala pra você, dorme um pouco para espairecer. Amanhã, com a cabeça fresca, você consegue achar uma solução. Eu sinto que é essa energia que a gente está precisando aqui. A carta do Ás de Paus, o naipe de paus, para mim fala muito sobre essa conexão com o nosso instinto, com a nossa espiritualidade, com uma chama interna, que se relaciona muito com essa carta do sol aqui. Eu sinto que é essa chama interna que vai abrir esse olho, abrir essas possibilidades, expandir esse horizonte para o que é possível. Então não deixe que essa narrativa aqui
tão pessimista, sabotadora, domine no momento. Deixa ela um pouquinho quieta ali na estante. Vamos espairecer a mente para outro lugar, com a mente mais fresca, com esse véu um pouquinho mais levantado. Aí a gente começa a buscar essas soluções. Deixa eu trazer aqui o baralho cigano, uma mensagem final para peixes. A casa, a âncora com as flores. Aqui é o momento de busca mesmo por felicidade, por aquilo que traz realmente, por aquilo que traz alegria pra gente. A gente aqui não está preocupado em construir algo muito duradouro, não. A gente está mais preocupado aqui em fazer a jornada valer a pena. A jornada ser agradável. Já teve muito peso aqui, peixes. E eu sinto aqui com a carta da casa que a gente está falando desse passado, que a gente não se permite ir embora. É porque esse passado é familiar. Teve uma frase até que eu ouvi recentemente que ela me marcou muito, que às vezes a gente se identifica tanto com situações desfavoráveis pra gente, porque às vezes foi só isso que a gente conheceu na vida. Então a gente vai buscando essa noção de familiaridade, ainda que aquela situação não seja para o nosso crescimento. Aqui a gente pode estar falando de coisas muito enraizadas, que vêm ali da nossa infância, da nossa criação, da nossa primeira casa. Situações que a gente vivenciou ali que talvez não fossem agradáveis, mas a gente criou uma identificação. E aí, adulto, a gente fica buscando isso. Então, às vezes, você foi criado num lar instável, e aí, na vida adulta, você se identifica com uma pessoa instável também. E tem aquela sensação forte de familiaridade. É porque ela te lembra. Então, reflete aí um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente precisa cavar bem fundo para encontrar essas raízes, tá? E eu sinto aqui que existe uma busca por situações mais estáveis. Lembra do Rei de Paus e do Rei de Pentáculos que a gente conversou aqui. Existe uma busca por situações mais estáveis. É interessante porque a gente se permite navegar aqui, né? Nesse mar das ilusões da lua, mas tem um momento que a gente precisa chegar em terra firme. E a gente precisa ver o que se sustenta ali na matéria. Então existe uma busca interna muito grande por essa estabilidade também. Que eu sinto que vai ser ressignificada com o tempo, tá? Porque às vezes essa questão da estabilidade pode trazer uma ideia de estagnação. E uma coisa não tem muito a ver com a outra. A gente continua aprofundando nessas leituras ao longo das semanas. E eu espero que essa leitura tenha contribuído com o seu momento, peixe. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.